Olá pessoal, bem-vindos à aula 36. Nessa aula a gente vai tratar do princípio de Pascal e empuxo. Aqui a gente está dando continuidade ao estudo de fluidos. Bom, o que diz o princípio de Pascal? Diz o seguinte, uma variação da pressão aplicada a um fluido incompressível, contido em um recipiente, é transmitida a todas as partes do fluido e às paredes desse recipiente. Bom, o que isso tem a ver na prática? Isso tem relação com o nosso dia a dia? Tem sim. Imagine que quando você utiliza uma pasta de creme dental, por exemplo, ao pressionar, parte do creme dental, o fluido que está dentro, ele vai sair, parte do fluido vai sair. Então, você está causando uma variação de pressão. Essa variação de pressão é aplicada a todo o fluido, incluindo as paredes dos recipientes. Então, se tiver amassado em um ponto, você aperta em outro, desamassa aquele ponto. Então, na verdade, essa variação de pressão que você causou, ela vai sendo propagada e, inclusive, faz com que esse fluido saia lá na ponta, que é o objetivo, ok? Então, é uma das aplicações aí do princípio de Pascal. Uma outra aplicação bastante interessante é a do macaco hidráulico. Então, os sistemas hidráulicos utilizam muito esse princípio de Pascal. Então, imagine o seguinte, você aplica aqui uma pequena força na entrada, em um recipiente que tem um fluido incompressível. O que acontece é que você aplica uma força sobre uma área pequena. Isso vai deslocar uma certa altura aqui da coluna desse fluido, que no caso é o óleo. Do outro lado, você tem uma área maior, com uma consequência, já que o fluido é incompressível, o volume que você desloca aqui também vai se deslocar do outro lado. Então, como a área é grande, você vai deslocar um pouco, só que a força com que esse objeto vai aplicar aqui, a força de saída vai ser bem maior do que a força de entrada. Então, é aqui que está a questão do princípio de Pascal, que diz o seguinte, uma variação de pressão, lembre-se que pressão é força sobre área, de um lado vai ser igual a variação de pressão do outro. Se a área é maior, então a força também vai ser maior. É assim que a gente consegue levantar um carro, por exemplo, aplicando uma força pequena em uma área pequena, ok? Então, usando o princípio de Pascal, a gente tem aqui a variação de pressão na entrada, a variação de pressão na saída é a mesma. No caso, a força de entrada sobre a área de entrada é igual à força de saída sobre a área de saída. Porém, a gente pode reescrever isso aqui como a área de saída sobre a área de entrada vezes força de entrada. E aqui é o que vai acontecer com a força de saída. Observe. Como a nossa área de saída ela é muito maior do que a nossa área de entrada, então esse termo aqui, essa fração ela vai ser grande, um número grande. Então esse número grande multiplicado por FE vai dar um número grande. Então FS vai ser muito maior do que FE, ou seja, a consequência do princípio de Pascal para o macaco hidráulico é que a força de saída é muito maior do que a força de entrada. Então essa é a estratégia aí para levantar uma carga com um peso bem maior, utilizando aqui uma força bem menor do que aquele peso. Então o segredo está aqui na relação entre as áreas, ok? Porém, quando o êmbolo da esquerda aqui desloca uma distância DE, o da direita vai subir uma distância DS. Qual é a relação entre essas distâncias que eles se deslocam? É o volume do fluido. Então, se o volume deslocado aqui é área de entrada vezes o deslocamento de entrada, do outro lado a gente vai ter que a área da saída, o volume vai ser a área da saída vezes o deslocamento da saída. Ok? Então, essa é a relação, porque o volume, o fluido não se comprime. Então, tudo que for deslocado aqui na esquerda tem que subir aqui na direita. Ok? Então, a gente pode fazer essa relação. A área de entrada vezes o deslocamento de entrada é a área de saída vezes o deslocamento de saída. Ou seja, o deslocamento de saída, passando a área de saída para baixo, vai ser a área de entrada sobre a área de saída vezes o deslocamento da entrada. Como a gente já sabe que a área da saída é muito maior do que a área de entrada, quer dizer que esse termo no denominador aqui é grande, significa que esse termo todo vai ser pequeno. Ou seja, o deslocamento da saída vai ser muito menor do que o deslocamento na entrada. Então essa é a desvantagem. Se por um lado você consegue levantar um carro aplicando uma força pequena, por outro, esse carro vai subir tão pouco. Então ele vai subir um pouquinho. Então a ideia aqui é poder equilibrar essas coisas. Qual força você pode aplicar para levantar uma carga, sabendo que você quer levantar até uma certa altura? Então, como é que a gente contorna esse problema que ele só pode subir uma pequena quantidade
uma pequena altura, a gente usa um reservatório. Então, olha como é que funciona o macaco hidráulico. A gente tem aqui uma alavanca, então a gente vai usar uma alavanca aqui para aplicar uma força F1, que é a força de entrada, sobre uma área pequena, que é a área de entrada. Ok? Ele vai descer uma certa altura H. Esse fluido, aqui está uma válvula travada, essa válvula abre e esse fluido passa para esse outro reservatório, fazendo que suba suba uma altura H2 menor em uma área maior. E a força F2 vai ser uma força F2 de saída maior. Portanto, força pequena sobre área pequena, desloca, sobe um pouquinho numa área maior, uma força maior. É assim que você consegue levantar a carga, certo? Só que você, quando faz isso uma vez, a carga sobe uma certa altura H2. Mas você quer que ela continue subindo. Então, o que você faz? Quando você puxa essa alavanca de volta, o fluido que está aqui ele não vai sair, ele fica travado. Então, tem uma válvula que impede isso aqui de descer. Aí, o fluido que está no reservatório volta e enche novamente essa região para que a gente use de novo o princípio de Pascal. Então a estratégia, na verdade, é bombear água do reservatório, fluido do reservatório, para a região de área pequena, onde você aplica força e esse volume é deslocado para o outro lado. Então você sempre aplica força pequena sobre a área pequena e faz com que a força seja maior numa área maior, subindo um pouquinho. Só que você repete o movimento várias vezes para que esse objeto suba várias vezes a altura pequena. E aí você consiga levantar a carga, ok? Então, na prática, você bombeia fluido do reservatório para essa região. Quando você pressiona, o fluido vem para cá. Você puxa de volta, o fluido sai do reservatório, pressiona, o fluido volta a levantar a carga. Então, é assim que funciona. E quando você quer que a carga desça, você utiliza uma válvula aqui, onde o fluido que está nessa região acumulado vai voltar para o reservatório. Pronto. Basicamente é assim que funciona. Olha aqui nessa animação a estratégia aqui de um macaco hidráulico do tipo garrafa. Então você tem aqui o mesmo princípio, a manivela. Quando você pressionar, o fluido que está nessa região vai passar para essa região, levantando a carga. Então a área pequena, a área maior. Então sai daqui e vem para cá. Ok, a alavanca está abaixada. Quando você levanta a alavanca, aqui trava, então não deixa descer fluido, e aqui abre. Então sai fluido do reservatório. Veja, isso aqui é o reservatório, não tem relação com isso. Então desce fluido do reservatório e enche novamente essa região. Aí você desce, ele joga para cá e fica nesse ciclo. Olha aqui. Então desceu, quando desce, vem para cá. Quando sobe, enche novamente. Esse aí é o ciclo para realizar aí para levantar a carga. Então, mais uma vez, que a gente vai levantando aos pouquinhos, realizando essa manobra várias vezes. Ok? Então, essa é a estratégia aí do macaco hidráulico. E vários sistemas hidráulicos funcionam dessa mesma maneira. Então, a gente consegue movimentar grandes estruturas com pequenas aplicações de força, utilizando essa estratégia aqui dos fluidos. Ok? Bom, vamos falar agora de outro princípio, o princípio de Arquimedes ou empuxo. Então você já deve ter sentido esse empuxo quando você entra numa piscina, por exemplo. Então quando você entra numa piscina, parece que você está mais leve, ou se você tentar carregar alguém numa piscina, parece que esse objeto fica mais leve. Isso tem relação com algo chamado de peso aparente. Na verdade, não ficou mais leve, é porque tem uma força te ajudando. É a força de empuxo sendo aplicada de baixo para cima. Ok? Então o que é que diz esse princípio? Quando o corpo está total ou parcialmente submerso em um fluido, uma força de empuxo exercida pelo fluido age sobre esse corpo. Essa força é dirigida para cima e tem módulo igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo. Então, o que Arquimedes disse foi o seguinte, ó, esse empuxo, que é uma força que atua de baixo para cima, que é, por exemplo, a que sustenta o peso de um navio, ela é dada pelo peso do fluido deslocado. Então, a massa do fluido vezes gravidade. Lembrando que a gente não usa massa aqui, a gente vai usar o quê? Massa específica vezes volume. Então, empuxo vai ser massa específica do fluido vezes volume vezes a gravidade. Ok? No caso específico do navio, o que acontece? Ainda que a densidade do material que compõe o navio, os metais, seja maior do que a densidade da água, o navio como um todo, ele é oco.
Então, o que que acontece? O peso de todo o navio é igual ao peso dessa camada de fluido aqui que ele está deslocando. Então, por estar parcialmente submerso, ele está deslocando essa camada de fluido. O peso dessa camada de fluido é igual ao peso do objeto todo, do navio todo. Portanto, esse peso aqui é chamado de empuxo e vai ser uma força que atua para cima que vai equilibrar o peso. E essa, na verdade, é a condição de flutuação, quando o peso é igual ao empuxo. Então, o empuxo é o peso do fluido que ele desloca para cima e o peso está para baixo e isso se equilibra. Ok? E qual é a origem do empuxo? A origem é a seguinte. Ó. Na aula passada, a gente tratou da pressão hidrostática, da lei de Stevens. O que acontece? Quando o objeto está submerso, a pressão nos pontos mais para baixo do objeto são maiores do que na parte de cima, ou seja, a pressão aumenta com a profundidade. Então, a pressão nos pontos de baixo são maiores do que a pressão no ponto de cima. Então, observe, nas laterais se equilibra, mas em cima você tem uma pressão menor, embaixo você tem uma pressão maior. Isso gera um gradiente de pressão. Então, essa diferença de pressão vai produzir uma força apontando para cima, porque aqui a gente tem uma pressão maior de baixo para cima, uma pressão menor de cima para baixo. Então, esse objeto vai subir, quer dizer, isso depende do peso dele, né? Mas, de todo modo, ele vai sentir o efeito dessa força, e essa força é chamada de empuxo. Então, a origem do empuxo é a diferença de pressão que os objetos sofrem quando eles estão submersos. Ok? Então, olha aqui. A gente tem, por exemplo, dois objetos de mesmo volume. Então, uma pedra e um pedaço de madeira de mesmo volume. Olha as condições que a gente tem. Se o peso do objeto for igual ao empuxo, a gente tem uma condição de flutuação. Se o peso do objeto for menor do que o empuxo, por exemplo, no caso da madeira, se você mergulhar ela, o peso desse volume aqui de madeira é menor do que o peso se esse volume fosse composto por água, ou seja, a água que ele desloca pesa mais do que o próprio objeto. Nesse caso, o empuxo é maior do que o peso. Então, se você soltar um pedaço de madeira no meio aqui desse reservatório, ele vai sofrer uma força para cima, que é maior do que o peso, ele vai ser acelerado para cima, até que ele fique aqui boiando, onde vai atingir a condição de peso igual a empuxo. Ou seja, parte dele vai estar flutuando. Então, aí ele vai sofrer um empuxo que é igual ao peso. Um outro caso é com um pedaço de uma pedra, por exemplo, cujo volume dessa pedra, a massa desse volume, ela é maior do que a massa se esse volume fosse composto de água. Em outras palavras, o peso da pedra é maior do que o peso de um volume de água que seria igual ao volume dessa pedra. Nesse caso, ela vai sofrer uma força de empuxo que é menor do que o peso. Em outras palavras, o peso vai ganhar. Então, essa pedra afunda. Ok? A gente pode pensar aqui, no caso de uma pedra, na questão da densidade. Se a pedra é mais densa do que a água, então, nesse caso, um objeto maciço. Se a pedra é mais densa do que a água, quer dizer que para o mesmo volume, a pedra tem massa maior do que a água, então ela afunda, porque ela vai sofrer um peso maior do que o empuxo. Para o caso da madeira, então para o mesmo volume de madeira, se for objeto maciço, a gente tem que a massa da madeira é menor do que a massa de água. Logo, esse objeto vai sofrer um empuxo que é maior do que o peso, então ele vai ser acelerado para cima, ok? Então essas são as três condições aí do princípio de Arquimedes. Vamos ver aqui uma animação que trata um pouco dessa questão e de um conceito chamado de peso aparente, que é o que os objetos parecem mais leves quando estão aqui submersos. Na verdade, a massa deles não mudou, o que acontece é que tem um empuxo ajudando. Vamos ver.
Bom, então esse é um resumo aí do que a gente trabalhou, né? Da questão do peso aparente, que é o peso menos empuxo, e a questão das relações entre flutuabilidade, peso igual a empuxo. Ele acelera para baixo quando o peso é maior que o empuxo, acelera para cima quando o empuxo é maior do que o peso. Ok? Bom, vamos ver então aqui um exercício. Aqui a gente tem um iceberg, a pontinha para fora. Olha como é que fica aqui a parte de dentro. Pergunta: determine a fração do volume de um iceberg que está abaixo do nível do mar. Use a massa específica do mar, 1.025 kg por metro cúbico, e a massa específica do iceberg, 920 kg por metro cúbico. Vamos lá. Se ele flutua, qual é a condição que a gente tem? Peso igual a empuxo. Qual é o peso do iceberg? Lembrem, peso é o quê? Massa vezes gravidade, certo? Mas a gente não vai trabalhar com massa, a gente vai trabalhar com o quê? Massa específica vezes volume. Então, a massa dele é massa específica vezes volume. Massa vezes gravidade é o peso. Isso aqui é o peso do iceberg, onde vê o volume dele todo, ok? E qual é o empuxo que ele sofre? O empuxo é o peso do fluido que ele desloca. Então, veja, o empuxo vai ser dado pela massa do fluido deslocado vezes a gravidade. Qual é a massa do fluido? Massa específica vezes volume. Massa específica é a massa específica da água, no caso do mar, e o volume não é o volume todo, é o volume submerso. Então, esse volume submerso vezes a massa específica do ar vai dar a massa do fluido deslocado, vezes a gravidade, o peso do fluido deslocado. Então, essa é a relação aqui que a gente obtém. Ok? Pode cortar a gravidade de um lado e do outro, porque é igual. A gente vai ter uma relação de que o volume submerso dividido pelo volume total é igual à massa específica do iceberg dividido pela massa específica do mar. Substituindo aí os valores que foram dados na questão, a gente obtém 0,898, ou seja, 89,8%. Então, a fração submersa desse volume do iceberg é de quase 90%. Daí é que vem aquela expressão, é só a ponta do iceberg. Ou seja, quando a gente vê aqui o iceberg para fora, 90% dele está submerso. Ok? Então é isso, pessoal. Até a nossa próxima videoaula.